Oi, gente, vamos lá. Eu sou nova, eu aprendo ainda, viu? Vamos entrar de novo, por favor. Tava tão legal, tinha feito uma introdução. A pastora Elizabeth me pede aqui que eu tô meio. Pediu para participar. Ver solicitação. Pronto. Vamos entrar, gente. Vamos entrando, que a pastora Elizabeth já está entrando. Eu já pedi para, já autorizei ela a entrar. Pastora, como é que é? A senhora conseguiu entrar? Como é que faz para entrar nisso? Gente do céu, tem que aprender. Ah, já estou vendo uma Ah, luz no fim do túnel, aleluia! agora eu vou mudar para mim, né? Ah, então tá. Pronto. Oh, eu já Glória a fiz, Deus. glória a Deus, eu aprendo, viu? Eu acho que eu vou dar umas treinadas nisso aqui para segunda-feira que vem eu estar bem afiada, viu? É, eu digo que eu sou meio jurássica nessas coisas. Pois é, mas você já fez muito, quando você estava em Ilhabela, você fazia muita, né? Muita live de lá no meio da praia, lá na montanha, em cima da praia, um lugar lindo, Vamos maravilhoso. treinar Você que nós vamos conseguir. vamos, né? 60 a mais, ó, tá com tudo, né? Então a gente aprende. O importante é que a gente tenha a direção Muito. de Deus, né? Eu apresentei você, muita gente que está aqui provavelmente já te conhece, mas eu quero que você fale Nós só sobre precisamos, doutora Neuza, está dando delay. o Eu que é delay. não sei, parece que está dando delay. Delay é que a sua voz está chegando mais tarde e está tendo repetição. Ué, como é que faz para corrigir isso? Então fala você. A Elizabeth é uma mulher maravilhosa que teve um trabalho que Deus usou ela demais. Eu sei que Deus vai usar novamente. Ela vai estar se levantando agora, sair da zona de conforto, lá naquela chácara maravilhosa que Deus deu para ela, E motivo de tá lindo, gratidão. ó, o entardecer, ó. Oh, meu Deus, que coisa linda. Eu vou aí, eu fazer uma live não, fazer uma vigília com você, tá? Me diz, então, eu estava falando da rede de intercessão que você montou. Na que década foi que você tinha feito essa década de 80? Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Ai, que bom. Melhorou agora? Melhorou? Olha, a sua tá chegando bem mais tarde a sua voz. Será que eu tenho que botar o microfone? Eu acho. Vai falando aí, então. Vai Eu se acho que eu vou apresentando. sair e entrar novamente. Ah, como é que Vamos faz ver. isso para a gente não... Gente, fique aí. Fique aí, por favor, que ela vai entrar e sair novamente, tá? E eu também. Ó, fiquem atentas, tá? É que a gente é meio jurássico em tecnologia, então a gente está apanhando um pouquinho, mas, tá? A gente já volta, tá? Eu vou pegar o microfone também. Eu vou pegar o microfone, que ela disse que minha voz está ressonando. Eu acho que é falta de microfone. Eu vou ligar o microfone aqui. Mas eu aprendo, tá, meninas? Essa é a estreia. Então a gente vai aprendendo. Vamos ver se eu aprendo, se eu consigo. Esse aqui. Vocês estão me ouvindo, meninas? Quem está aqui? Fala se está
ouvindo? Vocês estão ouvindo? Dá um sinal de que vocês estão ouvindo. Está tudo normal? Estão ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? A pastora falou que estava a minha voz chegando atrasada. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Tá bom. Às vezes é quando entra duas pessoas, né? Pode dar interferência. Pedir para a pastora entrar. Pastora, vamos lá? A senhora está me ouvindo? Para a gente entrar e começar? Eu mandei já autorizei a solicitação. Vamos ver. Oba! Aí. Olha, novamente, né? Mas é a minha voz, porque o pessoal disse que o som estava normal. Às vezes, quando entra de duas, é Era que está para mim dando isso. que estava dando delay. Ah, tá. Agora Sim. sim. Ah, agora sim. Vamos começar. Essas meninas estão curiosas para saber. Tem muitas seguidoras suas aqui, viu? Aqui nessa live está cheio Estou de vendo fãs. aqui a Welma Cordeiro, Sim. uma filha espiritual. Aham. Estamos Conhecemos aqui com esse cenário lindo lá atrás, ó. É mesmo. Porque eu estou na roça, né? É, bênção pura. O cantinho que Deus deu para você, o teu pequeno pedaço do paraíso. Esse lugar, doutora Neuza, eu chamo ele de Ribeiros de Querite. E para aquelas que estão chegando, pode perguntar o que é Ribeiros de Querite? Quando Deus quis esconder Elias, depois daquelas batalhas todas que ele tinha vivido, ele disse: vá e esconda-te nos ribeiros de Querite. Lá eu ordenarei aos corvos que te levem comida e você vai beber dos ribeiros. Então, às vezes algumas pessoas não entendem por que desse tempo que eu estou parada. Parada para alguns, né? Porque eu nunca parei. É um lugar onde Deus preservou a minha vida espiritual para me encher daquilo que Ele queria e me preservou dos homens, porque há um perigo muito grande, doutora Neuza, e eu quero até estar falando hoje sobre o perigo que as mulheres estão correndo nesses dias. E um dos perigos, você como médica, que conhece o nosso corpo, conhece o nosso lado mental, né, das nossas emoções, você estudou para conhecer o corpo. E, às vezes, tem muitas pessoas que, no afã de viver a vida religiosa, elas começam num ativismo religioso muito grande. E aí, naquela época da Rede Nacional de Intercessão, nós tínhamos o programa do qual você participou várias vezes, né? E o programa era Seu Nome é Mulher. E eu fui para aquele programa com uma palavra que eu recebi lá na Coreia. Nós estivemos na Coreia em 93 e 95. E o Senhor me disse uma palavra direcionada para um pastor que estava no púlpito. Ele desceu e me entregou essa mensagem. Salve as mulheres do mundo e elas salvarão o mundo. Sare as mulheres do mundo e elas sararão o mundo. Aí algum pastor que estiver nos ouvindo vai falar: pronto, espírito de Jezabel, de que achar que mulheres empoderadas, que só mulher... Não.
Nunca tive essa pretensão e sempre eu disse, o homem é o cabeça de uma casa, mas a mulher, ela é a coluna. E a Sim. coluna desmoronar, o teto desmorona em cima de todos. Então, quando o Senhor me mandou para os Ribeiros de Querite, foi exatamente por causa disso. Eu era uma líder de oração para o Brasil e o mundo, não era líder de oração só na nossa cidade, mas eu era líder de oração para o mundo. E descia de um avião e entrava em outro. Tínhamos um seminário com 450 alunos, e sim, era muita coisa envolvida. E o Senhor me disse um dia que eu era uma líder de oração, mas eu não estava tendo tempo de orar. E que Ele não queria as obras que eu estava fazendo, mas Ele queria eu, a minha pessoa. Então foi quando Ele me disse para vir para cá, para esse lugar. Que pensa, a rede no auge, seminário bombando, a rede nacional bombando, vinha nações do mundo todo, e o Senhor falar para você, fecha tudo, vá para um lugar me escutar. Não vou te dizer se é por um dia, uma semana, um mês ou um ano. E já se passaram 25 anos. Foi do ano 2000 para 2002 que ele mandou retirar tudo, fechar tudo. Muitas pessoas não entenderam e cadê essa mulher? Ela pecou, ela está doente, ela caiu, caí nos braços do Senhor. Oh, glória. E, Melhor lugar para cair. Hein? E aí aprendi uma coisa, doutora Neuza, é que é muito fácil você obedecer a Deus quando Ele está te dando coisas. Filha, vai que eu vou te dar um lugar maravilhoso. Filha, eu sou com você. Abra um ministério. É fácil você obedecer. Mas quando Ele diz, me entrega tudo, é difícil. E esses dias uma líder de oração em Goiânia me fez uma pergunta. Elizabeth, nessas andanças sua pelo mundo, qual foi o pior lugar que você esteve? Eu disse que ainda estou. É o lugar de obediência. É o pior lugar, sabe por quê? É um lugar que você não tem saída. Ou você obedece, como ele me disse, você terá que perder tudo para ganhar a Cristo e ser achada nele. Então, eu era achada no rádio, nos púlpitos das igrejas, nos congressos das nações, mas o Senhor queria que eu fosse achada nele. E Paulo, ele viveu isso, ele disse, eu perdi tudo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, eu sou uma mulher que eu perdi tudo no mundo para ganhar tudo. Então, nessas pequenas voltas que de vez em quando ele me permite, como em Ilhabela, está trazendo alguns vídeos, né? Eu falo que é como uma baleia, sobe à tona para respirar e afunda novamente. E aí as pessoas ficam, mas cadê você? Cadê os áudios? Cadê os vídeos? E agora, essa semana, ele me disse, volte. Volte, porque é tempo. Meu É Deus, olha tempo como é que é a conexão com o Espírito Santo. Porque eu estava pensando em quem que eu ia chamar para estrear, a mulher que eu ia chamar para estrear Segunda com Elas comigo. E Deus colocou você na minha mente. É porque Amém. realmente é o tempo, entendeu? E para mim é uma honra, um privilégio receber você, o teu reinício, né? Aqui junto Amém. comigo. Sabe? Então eu vejo como uma resposta de oração também. E se Deus falou com você, quem sou eu, né?
chegou o momento de você se levantar e agora trazer esses conhecimentos para as mulheres que estão nos ouvindo e para as muitas que ainda nos ouvirão. Então, eu sei que todo esse tempo que você está em conexão com Deus, com o Espírito Santo, ele deve ter falado muitas coisas com você. Então, é tempo de você já compartilhar as coisas que Deus tem falado para você. Qual é a mensagem que Deus te transmitiu para você passar para as mulheres dos últimos tempos? É uma palavra que está em 2 de Timóteo, no capítulo 3, e eu nem sei se todas as mulheres vão entender essa mensagem. Algumas que eu tenho soltado pequenas cápsulas, pequenas conta-gotas, né? Solta umas gotinhas assim. Algumas me disseram, doutora Neuza, Elizabeth, não estou preparada para isso que o Senhor te deu. Algumas dizem, olha, o seu tempo passou. As mulheres que estão agora vivas, elas são mulheres muito empoderadas, muito, como que eu vou dizer? Mulheres que cresceram, né, que conheceram essas peças que está diante de nós aqui. E eu acho assim, na educação dela, ela quis falar o seguinte, querida, você envelheceu, seu tempo passou e você não tem nada para nos ensinar. É isso. E, inclusive, disse, eu não tenho nada para aprender com você e o seguinte, suas experiências não servem para mim. E eu fiquei olhando, porque aqui nos Ribeiros de Querite, você aprende que o que os homens dizem não importa. Tanto de aplausos, como de adulação, sabe, de tapinhas nas costas. Aqui Deus me forjou o seguinte, ouvir o que ele está falando. Então, o que as pessoas... Eu só estou aqui hoje nessa live com você, doutora Neuza, que tem ajudado a cuidar do meu corpo, né? E é uma pessoa que 30 e tantos anos, não vamos nem falar para não expor tanto a nossa idade. 60 mais, a idade da sabedoria. 60 mais, bem, e eu não tenho dificuldade de dizer que em novembro eu completei 67. Pois é. Eu tenho só 2 menos que você. Agora em maio eu faço 65. Estamos bem no Senhor. Verdade. Mas, voltando aqui, o que nós precisamos nesses dias é de mulheres que escutem o Senhor. Sabe? Os ouvidos, o Senhor diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos. Elas não dariam conta de ouvir a sã doutrina, ou seja, ensinamentos que venham da parte do Senhor e não de homens. E quando o Senhor me falou de mulheres em perigo, começa lá em 2 Timóteo dizendo assim... Qual é o capítulo e versículo? Qual é o capítulo e versículo de 2 Timóteo? 2 Timóteo 3. Acho que eu vou até ligar outra luz, vamos ver se fica melhor. Acho que ficou melhor. E diz o seguinte, eu estou lendo na versão da Bíblia Viva, talvez para algumas mulheres vai estar diferente. Diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, e só um adendo, Timóteo era um rapaz de mais ou menos 16 para 17 anos. E Paulo está colocando sobre ele uma incumbência de estar indo para Éfeso e falar aos líderes que estavam ali, que estavam contaminados com as coisas pagãs e do mundo já. E ele diz assim, é importante para você saber isto, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Jesus Cristo. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro.
serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratos e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas, desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer do que amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouve. Não se deixe enganar por gente assim. Elas são da espécie de gente, e aqui eu quero chamar a atenção das mulheres, nesse versículo 6. Eles são da espécie de gente que penetram sorrateiramente nas casas dos outros, fazem amizade com mulheres ignorantes e carregadas de pecados, e que são levadas por todo tipo de desejos. Mulheres assim estão continuamente seguindo novos mestres, porém nunca entendem a verdade completamente. Olha que palavra dura. O dia que o Senhor me deu essa palavra, e tem uma tradução que diz: esses homens entrarão nas casas e encontrarão mulherzinhas fáceis, que só pensam em vaidade. Elas sempre estão procurando novos mestres, gurus que preguem para elas, mas elas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Então hoje, doutora Neuza, o Senhor me disse naquele dia: as mulheres estão correndo perigo. E aí você me pergunta, e os homens? E as crianças? E os jovens? Então, deixa eu trazer o contexto aqui que o Senhor me deu naquele dia. Eu sei que há muitas mulheres nos assistindo agora. E a Temísia está dizendo aqui: sempre orei para a pastora Elizabeth voltar. Glória a Deus. São essas orações que nos levantam, né, doutora Neuza? É verdade. Mas, doutora Neuza, acho que nunca houve um momento da história. A igreja passou por várias etapas de trevas, mas nós estamos vivendo dias de intensas trevas. Tanto que Deus usa Isaías para dizer: a escuridão cobre a terra, as trevas cobrem a terra, e a escuridão dos povos. Se a gente ficasse só com essas palavras, que seria de nós? Mas ele diz: mas sobre ti está nascendo uma luz. Aleluia. Sobre ti está nascendo uma luz. E o que me chama a atenção é que, por que Deus está nos levantando exatamente nesse momento de trevas? Porque nós somos luz. E quando o Senhor me falou dessas mulheres fáceis, e esse texto é pesado, doutora Neuza. Sim. Não é pesado? É o tempo da Jezabel nas igrejas, infelizmente, né? Exatamente. Fazem amizade com as mulheres ignorantes, carregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos. Então, hoje, quando eu estive em Goiânia o ano passado, para aquele tratamento nosso, tratamento bucal, e que eu estive em contato com algumas pessoas que eram da rede de intercessão na época, eu fiquei assustada e muitas vezes eu orava para que Deus não deixasse o meu rosto transparecer o susto que eu levava. Por quê? As mulheres estão tão fúteis. E quando eu digo futilidade, não estou falando que nós não podemos ser mulheres arrumadas,
bonitas, mas nós precisamos ter uma beleza modesta, bem arrumadas com discrição, bem arrumadas, mas nunca que choque as pessoas e que as afaste de ver o brilho de Deus em nós. E quando eu vejo aqui em 2 Timóteo 3, a descrição das mulheres que estão vivas nesses últimos dias, é assustador. Mulheres fúteis, cheias de pecados, cheias de desejos imorais. Então, hoje, o perigo que as mulheres correm é um dos primordiais: ouvir espíritos enganadores que estão em cima de púlpitos, que estão liberando palavras, que lá em Timóteo 4 diz, espíritos enganadores, que vão sair de dentro da boca deles, esses espíritos enganadores, e vai pegar todo mundo que está aqui embaixo. Então, hoje, nessa volta, eu nem sei se as pessoas vão querer assistir as nossas lives que vai começar essa semana. Porque, doutora Neuza, Deus me guardou esse tempo todo e está trazendo agora, não é para mim ensinar tutorial de como fazer uma maquiagem, mas é para denunciar os espíritos malignos que estão hoje como profetas, entre aspas, são espíritos de pitons e pitonisas que estão dentro da igreja enganando essas mulheres que não têm conhecimento da verdade. Você está entendendo? Então, a sua chamada, eu sei que você tem um ministério pastoral belíssimo dentro desse consultório que você tem. Porque as pessoas pensam que ser pastor é só estar em cima de um púlpito, dentro de um quadrado chamado igreja. A igreja é onde você está. Quantas mulheres que você escuta o íntimo delas, que pastores nunca ouvirão. Então, querida, você é uma apóstola. Você é uma apóstola, porque o apóstolo... O que é a palavra apóstolo? Que hoje já até se vulgarizou. Apóstolos quer dizer aquele que é enviado com uma missão. E a nossa chamada hoje, o que Deus está me levantando para dizer, é o papel da mulher, a importância. E as mulheres esqueceram do papel delas dentro de uma casa. E as mulheres são treinadas hoje para ser líderes na igreja. Mas elas não são ensinadas a serem esposas, mães e profetisas dentro da sua própria casa. E a palavra fala, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, a alma, né? Então, eu vejo, como você está falando, as Martas, né? Querendo fazer muitas obras, trabalhando e achando que com isso elas estão servindo a Deus. Não, elas têm que ser como Maria, escolher a melhor parte, ir para o colo de Jesus, ouvir os ensinamentos dele, sabe? Então, infelizmente, o mundo hoje está muito capitalista. As pessoas estão buscando só as coisas materiais e esquecem do espiritual. E à medida que elas buscam muitas coisas materiais, elas nunca estão satisfeitas. Então, a alma está sempre buscando algo que somente o Espírito Santo, somente Deus pode preencher. Hoje eu tive a oportunidade de ganhar uma paciente, que é minha paciente há muitos anos, sofrendo muito, e perdeu a filha tem pouco tempo, vivendo também uma vida meio que de prostituição, porque, enfim, e ela muito ansiosa, muito depressiva, e hoje o Espírito Santo me compilou, fala do meu amor para ela. E justamente do dia que ela tinha sido abordada por um espírita, falando que a filha dela ia reencarnar, aquela coisa toda, né? Que, como ela perdeu a filha, então... de engano, né? E daí eu pude falar do amor de Deus, e ela disse assim, doutora, parece que você não
peso das minhas costas. Eu disse que saiu o peso do pecado, o peso da culpa, saiu, porque você lançou aos pés da cruz, você entregou para Jesus, sabe? E ela ficou tão alegre, até o semblante mudou. Então, a gente vê quando a pessoa aceita Jesus, que ela é verdadeiramente salva, o semblante muda. E eu falei, ó, a partir de agora você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo, aprenda o novo. Então, eu pude falar de igreja para elas. Ó, a igreja, é importante você ir para uma igreja, ore para Deus, fale com Deus, orar é falar com Deus, fala com Deus como você está falando com um amigo, com um pai que você ama, né? Porque não pode ter referência de pais, porque muitos pais não dão referência boa, né? Mas uma pessoa que você pode confiar de coração, para ele te orientar. Eu perguntei lá no Pará, onde você mora, tem igrejas evangélicas. A dela falou assim, então eu tenho que ser evangélica? Eu disse, não, você tem que acreditar em Jesus. Não, eu falo, a igreja evangélica é uma igreja que ensina muito a palavra, mas você pede para Deus te orientar qual igreja que você vai frequentar. E você não pense que você vai encontrar na igreja pessoas perfeitas. A igreja é um manicômio, está cheio de doidos lá dentro, entendeu? Pessoas que foram lá para ser curadas. Então, quando você entra na igreja, você vai encontrar muita coisa que você não vai gostar. E, às vezes, se você não tiver uma sabedoria, um conhecimento de Deus, lá no teu íntimo, se o teu Espírito Santo não estiver em Deus, você vai cair. Você vai começar a comparar pastor, vai comparar a irmã, e você vai cair na fé. Então, não faça isso. Olhe para Jesus, somente para Jesus. Não olhe para membro de igreja, não olhe para fofoca, não olhe para nada, porque o inimigo se infiltrou nas igrejas para desviar as pessoas de Deus. Então, olhe para Jesus. E nunca houve houve tanto escândalo, né, doutora Neuza, como estamos vendo agora. E tudo isso é estratégia maligna para afastar as pessoas do caminho de Deus. Então, e o Senhor disse, é preciso que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, eu acho que essa live que o Senhor está te direcionando a fazer, e eu tenho certeza que muitas mulheres vão estar na segunda com elas, né? E vamos voltar o nosso Aviva novamente. Ai, que delícia, glória a Deus. Porque não é que, eu não tenha pretensão de dizer que eu vou voltar porque eu sou super conhecedora e eu sou melhor. Nunca, pelo amor de Deus. Mas eu acho que nesses anos de armazenamento espiritual, eu posso compartilhar o pão do caminho da fé. Aquele pão que Jesus, caminhando com os discípulos, no caminho de Emaús, ele partilhou aquele pão com eles, e aqueles homens esgotados pela tristeza que eles pensavam da morte de Jesus, de repente, quando o pão da fé foi partido, os olhos iluminaram, e eles puderam voltar e dizer, olha, Jesus está vivo, ele caminhou conosco o dia todo hoje, e nós o vimos e ele nos ministrou, e estamos aqui para falar que ele vive. Então, quando a gente compartilha esse pão do caminho, esse pão da fé que está dentro de nós, eu creio que muitas mulheres que estão enfraquecidas, decepcionadas, o nome é decepcionadas. Eu até falei com uma pessoa ontem, ela falando que está desigrejada, né? E são várias pessoas por dia. E eu dizendo a ela, querida, se eu hoje abrisse em Goiânia, Igreja das Mulheres Desigrejadas, ia ser a maior igreja de Goiânia hoje. Ia ser a igreja maior. Por quê? As pessoas estão perdendo a fé no ser humano, perdendo a confiança, exatamente por isso aqui, olha. Nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Então hoje, doutora Neuza, na minha época que eu pregava, eu nunca saí da minha casa acertando um cachê. Nunca esperei receber nada. Nunca cobrei nada para pregar em lugar nenhum do mundo. Algumas pessoas me deram oferta de amor, mas não que eu abrisse a minha boca ou que eu
cobrasse alguma coisa. Então, esse evangelho de barganha, você me paga e eu libero o que está dentro de mim, para mim é um evangelho de morte. Ele vai gerar morte em quem escuta e eu pelo de medo por essas pessoas que cobram para pregar e cantar, porque estão mortas. Porque quando a gente vive perto de Deus, o que menos te interessa é dinheiro. O que menos te interessa. E apesar de tudo, Deus cuida da gente como princesas do Senhor. É verdade. Sabe? Então, assim, nós ainda teremos muitas conversas como essas, né? Não sei se alguma pessoa que está nos escutando quer fazer alguma pergunta, né? Ou você também, doutora Neuza, senão fica só eu falando e tomando conta da sua live. Não, eu tive o privilégio de trazer você, então tem que aproveitar muito essas palavras de sabedoria, esse conhecimento que você está adquirindo no Querite. Então, e muitos anos de fé, e eu tenho certeza que onde você está, Deus fala com você o tempo todo, você está aí aos pés da cruz, ouvindo Jesus, no colo de Jesus, né, aos pés da cruz, porque Jesus já ressuscitou, ele não está mais na cruz, mas você está no colo dele como Maria. Então, como Maria, você tem o privilégio de receber diretamente da fonte aquilo que ele tem para os últimos tempos, que ele tem para as mulheres. E chegou a hora de sair da caverna, viu, Elias? Porque muitas vidas precisam de ti. Tá? E você ainda vai ter que deixar os Eliseus também. Então... Tem que fazer muito Eliseu ainda, né? Exatamente. Então... E, doutora Neuza, hoje uma coisa me chamou a atenção. Às vezes as mulheres acham que serem donas de casa e mães, e eu tenho o privilégio de conversar com muitas mães novas, mulheres de 30 anos, de 20 e poucos, e o que elas mais me falam são mulheres surtadas, porque a maternidade, ela exige muito, né? E a propósito que Deus fez as mulheres para cuidar da família. Né? A família é uma pequena igreja. Se as pessoas não cuidarem da sua casa, da sua família, vão perder os filhos para o mundo. O mundo é atraente. Né? E se não tiver uma raiz, uma educação de raiz, né? Principalmente a criança aprende os 6 primeiros anos de vida. O que ela aprender nos 6 primeiros anos de vida é para o resto da vida. Aquilo que ela aprendeu ali não sai mais. E quantas mulheres deixam as crianças nas creches, tá? Para ir trabalhar? Então, elas perdem a oportunidade de dar educação para aquele ser que ela gerou, só que ela não educou. Não adianta gerar e não educar. Se você gerar e não educar nos caminhos de Deus, você perdeu, sabe? Já perdeu, já saiu perdendo. Propósito. Exatamente. E eu tenho encontrado mulheres, doutora Neuza, surtadas, porque tinha vida fácil, que eu falo assim, eram casadas, vamos sair, vamos viajar, vamos. E agora a criança que foi trazida para que você ministre essa criança, e o que elas têm que entender é que são filhos de Deus que ele colocou debaixo da sua tutela para você cuidar para ele. Verdade. E hoje eu ouvi uma profetisa me mandar um vídeo dos Estados Unidos, onde o Nicolas Ferreira, o nosso querido Nicolas, né, deputado federal, que eu tenho certeza que ainda será presidente do Brasil, aquela mulher, o Nicolas já é pequenininho, e ela estava aqui abaixo do Nicolas. Ela tem, no máximo, 1,5 metro, aquela mulher. E aquela mulher foi até o Nicolas com uma incumbência. Ela disse, Nicolas, o Senhor me falou a respeito de você. E ele me disse para mim te dar isso. Eu trabalhei com vários presidentes, estou trabalhando agora com Donald Trump. E para ir na festa dele, no jantar de gala, só CEOs do mundo todo. Tem que ser do Elon Musk
que para cima. Mas Deus mandou eu te dar esse convite. Foi, colocou nele e disse, Deus está te dizendo me dizendo que você é como Caleb, que você conquistará as montanhas e o seu país, o Senhor te colocará como cabeça naquele país. E a primeira coisa, o Nicolas, chorando, disse algo que eu gostaria que as mulheres que estivessem aqui escutassem e repassassem para outras. Voltando a falar da importância de uma mãe que é coluna, que entendeu o seu chamado e seu propósito dentro de uma casa. Nicolas disse para ela, olha, minha mãe deve estar muito orgulhosa nesse momento. Meu pai, fui criado numa favela, sem poder aquisitivo nenhum. O que meus pais me deram foi debaixo de muito custo, mas eles me deram algo que ninguém pode tirar, que é, fui ensinado nos caminhos do Senhor. Meu pai e minha mãe me ensinaram o caminho do Senhor. E eu chorei muito quando eu vi esse vídeo, porque são pouquíssimos que podem receber isso que o Nicolas falou. Mãe, eu te agradeço por você ter me ensinado o caminho, porque não importa se você mora num casebre, numa favela, num bairro pobre, faça daquele lugar um palácio. Olhe para os seus filhos como príncipes e princesas. E foi o que eu fiz, doutora Neuza. Meus filhos foram criados no Riviera. Era um bairro afastado de Goiânia na época. Hoje é vizinho do Alphaville, mas na época nós estávamos no meio do mato. E eu olhava para os meus filhos e disse, eles serão grandes para o Senhor. Eles serão missionários. E quando eu falei de colocá-los para aprender inglês, meu marido disse, nosso dinheiro não alcança para isso. Eu disse, mas Deus disse para colocá-los no inglês. E eu fui buscar coisas no Paraguai para vender, vendia Avon, Natura, porque o meu marido pagava o objetivo. E eu tinha agora a incumbência de pagar o inglês. Por quê? Eu via meus filhos como príncipes e princesas no mundo. E que eu tinha que investir o melhor estudo, a melhor educação que o mundo podia dar. Mas, doutora Neuza, eu criei meus filhos com culto doméstico. Levando eles para a escola cantando corinhos dentro do carro. Deixava eles debaixo de oração. E quando eu os pegava na escola, eu orava sobre eles para que tudo que não fosse de Deus fosse tirado deles e que permanecessem só os ensinos do Senhor sobre eles. Hoje eu posso dizer, meu filho é um homem de Deus. Glória a Deus. Foi o diretor do Procon, né? Até pouco tempo. O governador confiou nele algo muito grande. Paula, diretora de uma multinacional na Inglaterra, e você conhece ela. A simplicidade, o amor que eles nunca perderam, a simplicidade. E eu digo, valeu a pena vender Natura, valeu a pena vender tantas coisas para educar os meus filhos bem. Então, eu quero dizer para as mulheres que estão me ouvindo, seu marido é o cabeça da casa. E as mulheres não podem perder isso de vista. Casa sem teto é casa desprotegida. E a mulher, ela é a coluna. Ela sustenta isso. Se a mulher não estiver equilibrada emocionalmente e não estiver aqui, fincada nessa palavra, e estiver ouvindo espíritos enganadores, a casa dela está sendo construída sobre areia movediça. O primeiro vento, a primeira tempestade vai acabar com essa casa. Então, o nosso chamado hoje, doutora Neuza, é levantar essas colunas que estão partidas, que estão com rachaduras. Creio que muitas passarão pelo seu consultório, porque muita coisa é na biologia, né? No nosso físico, e precisa da sua ajuda como médica.
Mas Deus me deu ser médica de almas. Então, tem duas médicas aqui hoje. Se bem que você exerce os Também. dois papéis, né? Exato. Médica de Médica de... alma e médica do Deus me falou, corpo. quando eu me converti, que eu seria médica de homens e de almas, né? Eu não Isso. entendia até então, mas hoje eu entendo o que significa isso, né? E Então, muitas pessoas vão... Voltando ao Nicolas, hoje ele está lá no baile de gala de Donald Trump. Se não for a maior, uma das maiores lideranças do mundo inteiro, como convidado de gala. E aí eu escuto o cântico de Maria e de Isabel, que Deus é como o nosso Deus, que pega o pobre e o necessitado do monturo e os faz sentar entre os príncipes do seu povo. Mas só uma mulher, doutora Neuza, que não saia disso aqui, que estão com os ouvidos atentos à voz do Senhor nesses dias, que estão dispostas a morrer para o mundo, para que seus filhos vivam no Senhor. Hoje eu tenho netos. Quantas vezes, 10h30 da noite, meus netos bate na minha porta. Vovó, a senhora ainda está recebendo visitas? E eu falo, depende de quem. São seus netos, seus amados. E aí eles entram e o que eles querem? Vovó, a senhora pode falar de Deus para nós? Meu Deus, que gracinha. Um tem 13, vai fazer 14, e o outro tem 10, vai fazer 11. E os da Inglaterra, a mesma coisa. Então, que todas as Inglaterra, avós... eu tive o privilégio de pegar, de consagrar também, apesar que não nasceu comigo. Mas Deus me usou para que eles fossem concebidos, né? Concebidos. Paula não podia ter filhos, vou dar esse pequeno testemunho. E o médico tinha falado para Paula que ele tinha feito uma cirurgia de endometriose nela, ela não poderia mais ter filhos. E a doutora Neuza, que ouve Deus, disse assim, Elizabeth, fala para Paulinha vir aqui, que Deus vai me usar para colocar um filho nela. E ela fez um procedimento. Terapia neural. Terapia neural. Inclusive, o médico que operou ela pediu licença para falar de você e dela em um congresso. Né? E a doutora Neuza fez a terapia neural na Paula e ela me abraçou e disse assim, Elizabeth, o ano que vem você vai estar com um neto nos seus braços. 3 meses depois, Paula estava grávida. Pois é, Deus usa nossas palavras. Há poder, mulheres, na palavra. Deus me usou para falar isso, entendeu? Para o mundo era impossível. Vários médicos tinham falado para ela, inclusive quando ela foi fazer o procedimento, rompeu o ureter dela, teve que fazer outra cirurgia, que ficou com uma cicatriz imensa na barriga. Então, se fosse olhar pelo natural, ela não teria sido mãe mesmo, já tinha sido recebido o veredito dos homens, mas quem dá a última palavra é Deus. Tanto que ela teve 2 filhos lindos e saudáveis. De parto normal. Parto normal. Eu dou testemunha. Gente, o filho dela nasceu lá na Inglaterra de parto normal, ela chegou no hospital 27 minutos, nasceu o menino. Não, foram 17. Então. Eu correndo, o corredor, ela na frente com o marido dela, um amigo atrás nos levando. Quando eu cheguei, a enfermeira estava tirando ele de dentro dela e colocando em cima da barriga. 17 minutos. Olha que bênção, né? Quando Deus dá a bênção, dá completa. E a Chloe nasceu na banheira da casa dela, assistida por 2 parteiras. Que bênção, né? Depois veio a Chloe, né? Chloe. Outra bênção. E a Chloe, nós podemos falar em outra hora, mas assim, eu vejo um legado sobre ela. Muito forte. É uma mulher de fibra, né? Ela tem opinião. Tem. Chloe, eu vou te contar. Tem que ser uma mulher desse tipo para enfrentar os demônios dessa geração. Fala, nasceu outra
Betinha. Mas, doutora Neuza, se tudo que ficar nessa live, eu gostaria de dizer para as mulheres essas últimas palavras. Eu nem sei quantas horas. É que a gente entrou de novo, daí descontou, né? Começou de novo, né, a live. Quantas horas agora? Agora é 25, é 8h05. Bom, a gente tem uns 5 minutinhos, pelo menos, a mais. Bom, então eu quero deixar essa palavra, assim, finalizando, mas eu quero assim, se a mãe do Nicolas fosse olhar, eu sou pobre, vitimizar, a gente mora aqui, o lugar que ele mora chama a Cabana do Pai Tomás. Pensa, a invasão deles lá, a Cabana do Pai Tomás. Só os mais antigos vão saber quem foi Pai Tomás. Um negro, né? Que eles chamavam de pai. E um lugar paupérrimo, mas elas não, a mãe dele não olhou a condição social, ela não olhou condição nenhuma de comida, se tinha comida boa na mesa ou não. Ela disse: meu filho vai ser um homem de Deus, minha filha vai ser uma mulher de Deus. E quando Nicolas, com 20 e poucos anos, viu a irmã dele ser agredida em um banheiro, né? Dessas coisas agora que homens querem usar os banheiros das mulheres, ele disse: não, enquanto eu viver, não. E aí o Nicolas se lançou para defender a irmã dele, ele se lançou na política. Ele disse: se eu ficar brigando só daqui, não vai acontecer nada. Mas eu tenho que enfiar no meio deles para criar novas leis. E nós estamos vendo Nicolas, seus vídeos batendo 300 milhões de visualização. Nicolas hoje é respeitado no Brasil, fora do Brasil, a não ser Bolsonaro, é a pessoa mais citada fora do Brasil. Eles olham para ele como a esperança dessa geração. Então, se a mãe dele falasse: mas eu estou aqui trocando fralda, não estou fazendo nada para o Senhor. Não, ela estava gerando um príncipe. O Senhor me falou um dia: Elizabeth, você não sabe se quem está aqui te incomodando do seu lado, seu filho, vai ser o presidente da República um dia? Trate ele como uma autoridade. Então, eu sempre olhei para os meus filhos, doutora Neuza, e às vezes eu fui até forte, porque como eu via o futuro antecipadamente, eu cobrava deles serem fortes, deles acreditarem que eles seriam grandes. E não estou falando grandes de orgulhos aos olhos humanos, não. Grandes no Senhor, que Deus podia contar com eles, sabe? Então, eu vejo o quanto Deus já usou a Paula, o quanto Deus usa o Rafa, né? Agora tem que ter cuidado, porque ele é o doutor Levi Rafael, né? Que o povo conhece, mas aqui para nós ele é o Rafa, menino criado no Espírito. Paulinha, menina criada para gerar coisas no Espírito. Então, que as mães não se enfadem de cozinhar para os seus príncipes, de cozinhar para suas princesas, de saber que quem está sentado à volta da sua mesa são homens que Deus está contando com eles, mas o que você está enxertando nos seus filhos? Então, que você não seja uma mulherzinha fácil, como essa que fala em 2 Timóteo 3, que fica buscando gurus, profetas, entre aspas, para profetizar. Vou te dar uma caneta, você vai assinar um papel grande. Olha, deixa eu te dizer, a maior profecia é: vá e crie filhos, que você possa soltá-los como flechas, que vão tão longe que você nem imagina. Que hoje esse Nicolas que estava lá recebendo
uma entrada de honra que pouquíssimos recebem, porque uma mãe e um pai acreditou que seu filho seria alguém grande. Então, não desista dos seus filhos. Irmã Elizabeth, meus filhos estão dando trabalho. Busque de volta. Enfie debaixo dele, se levante como coluna. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Que você possa saber que os dias serão difíceis, mas não impossíveis para aquelas mulheres que creem em Deus. Então, nós estamos aqui conversando com mulheres imbatíveis, que são inegociáveis, que não negocia com o mundo, que se levante como uma leoa. Meu marido aqui estava tirando leite de uma vaca, o bezerrinho nasceu e a vaca veio com tudo em cima dele. E ele disse, mas para que essa brabeza? Eu falei, você não sabe o que uma mãe é capaz de fazer quando tocam no filho dela. Então, que você se levante, pare de ser essas mulherzinhas que só pensam em botox. Não sou contra, não. Quem quiser colocar para ficar bonita, fica. Mas que isso não seja a única coisa que permeie sua vida. Fique bonita, mas que a beleza do Senhor sobressaia a toda maquiagem, a toda bela roupa, a toda bela joia, e que você seja uma mulher valente, que Deus pode contar com você todos os dias. Chega de mulheres fáceis, de mulherzinhas que escutam espíritos enganadores. Essa não é a era de mulheres empoderadas. Empoderamento é quando você toma algo de alguém para você. É a era das mulheres apoderadas pelo Espírito. Aleluia. E o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. Então eu não gosto dessa palavra empoderamento, que só traz mulheres jezabelizadas, que passa por cima de marido, de liderança, que ela é maior, que ela é grande. Não. Mulheres apoderadas são mulheres maravilhosas, que escutam o Senhor, que brigam por aquilo que o Senhor colocou nas mãos delas, e que não se deixam contaminar por esses falsos profetas que estão aí. Então, eu convido você para a era das mulheres apoderadas pelo Espírito. E esse apoderamento só vem pelo ouvir a palavra de Deus. E também, ler a palavra de Deus. Buscar a direção na palavra de Deus. Pedir a Deus a sabedoria que está contida nessa palavra. Hoje eu vejo que ninguém mais carrega essa palavra. Nem carregar não carrega. Tá? Porque agora nas olha igrejas a minha como está, doutora Neuza. A minha parece que estava na guerra. Eu sou do tempo ainda, que eu me converti tem 33 anos. Eu sou do tempo que a gente levava a Bíblia para a igreja. Hoje a gente não leva mais a Bíblia para a igreja, porque o povo coloca lá no telão a palavra, daí a pessoa lê aquilo lá, acompanha, mas não vai buscar depois na origem mesmo, sabe? Então, está criando um monte de pessoas que estão indo para a igreja agora e não tem o privilégio de folhear essa palavra, rabiscar, buscar a direção de Deus nessa palavra. Hoje tem muitas distrações, até para o povo de Deus. Então, o povo vai lá, ouve a palavra, mas entra por um ouvido e sai por outro. Igual aquela semente que foi plantada nos espinhos, né? Exatamente. Que veio primeiro o sol lá, queima aquela palavra. Então, na verdade, as pessoas precisam se voltar para a palavra. Olha, a Lourdes falou aqui, eu levo a minha palavra, leva mesmo, Lourdes. A Franciele também, meditar na palavra dia e noite. Isso aí. Exatamente. Então, a gente tem que buscar aqui, nessa palavra. Hoje tem tantas traduções dessa Bíblia, né? Você lê uma tradução super fácil de entender, não é mais aquela Bíblia antiga, que a lei tem tudo latim, né? Hoje não, hoje tem várias traduções. Hoje, se você quiser buscar conhecimento da palavra, você ora a Deus, tem tantas pregações boas, né? Trazendo revelações da palavra. Amém. Mas a melhor revelação que você tem é aquela que Deus mesmo te dá.
Tá certo? Eu assisto bastante, tem vários pregadores que eu estou seguindo, tem um que eu acho maravilhoso, que Deus está levantando agora, o Robson Martins, não sei se Ah, você sim. conhece. É um homem que exorta o tempo todo, ele fala da verdade, ele fala a verdade, doa quem doer, ele está exortando o que ele está mostrando. Então, ele fala o que Deus revela para ele, o que os anjos revelam para ele. É um menino que, desde os 13 anos, ele tem uma intimidade com Deus muito grande, de ir para monte, ele fica, às vezes, horas e horas em oração. Então, é um homem que recebe a revelação de Deus. Então, eu estou seguindo muito ele. Mas tem vários outros que a gente pode estar seguindo que são exemplos. Então, Deus está Amém. levantando uma nova geração de pastores e está derrubando aqueles púlpitos milionários. Está vendo quantos escândalos, como você disse, É, né? Quantos escândalos. exato. Então, Deus vai expor a esses. Infelizmente, ao expor, muitas pessoas vão cair, mas vão cair aqueles que não estão firmados mesmo, né? Porque, na verdade, a Amém. gente não tem que estar confiado em homem, como você disse, a gente tem que estar confiado em Deus, na palavra de Deus. E o que eu pude falar hoje para essa paciente que aceitou Jesus foi o seguinte: a igreja tem seus defeitos, mas é importante, mas busque a direção de Deus para te mostrar qual é a igreja que você vai congregar, onde a palavra é realmente falada, onde você vai ter uma direção do Espírito Santo. Não uma igreja que está mais preocupada com as coisas deste mundo, né? Porque muitas igrejas estão mais preocupadas com as coisas do mundo e agradar as pessoas e não agradar a Deus. Então, o importante é isso. Através da direção da palavra, você vai saber como Amém. agradar a Deus. E a melhor maneira de nós agradarmos a Deus é cumprir, obedecer aquilo que Ele nos fez, que Ele nos salvou para que a gente faça, que a gente evangelize e leve a palavra e traga vidas para Ele. Foi para isso que Ele morreu na cruz, para que muitas Amém. pessoas fossem salvas. E nós temos que levar essas boas novas no mundo que está aí sendo enganado por tantas ideologias, tantas coisas que desviam a pessoa do verdadeiro propósito, né? Tantas Amém. distrações. Então, as distrações deste mundo não são mais os passarinhos belas flores que querem nos É, encantar. Hoje é internet, é é Netflix, pornografia, né? É tudo. São os tudo, doramas. séries. Então, são as distrações. Tá? Nem são passarinhos belas flores, que eu lembro de uma música, passarinhos belas flores querem me encantar, mas, na Aham. verdade, hoje nem são os passarinhos e as belas flores, são as coisas fúteis que estão nos encantando, nos tirando do propósito de Deus. Então, que nós possamos, né, pedir a Deus para nos dar a direção, para que nós fiquemos neste caminho, que a gente possa realmente voltar às veredas antigas. Eu amo escutar os hinos da harpa, que eles Eu têm uma também. unção, porque são hinos que foram escritos com a unção do Espírito Santo. Hoje, infelizmente, tem muitos corinhos lindos, bonitos, mas que foram feitos para alegrar a alma, não para alegrar o Espírito Santo. Então, a gente tem que saber discernir também qual é o hino, né, que fala ao teu coração. O hino que verdadeiramente tem inspiração de Deus é aquele que te arrepia, é aquele que faz você chorar muitas vezes. Agora, esses hinos que são para cantar é igual uma música do mundo. Se não foi feito de baixo, A maioria hoje é massageando o ego do homem, né? é, Mas que tem pouquíssimas letras em direção ao Senhor. é, Então, exatamente. é Então, é isso. isso. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, nós estamos ainda aqui. Mas, por enquanto, não foi cortado. Daqui a pouco corta, eu não sei que horas, tá? Deus é que está dando o nosso A tempo aqui. Lourdes está falando aqui, ó. Eu criei meus 4 filhos sozinha, sempre falei para eles que eles seriam grandes na terra. Hoje, os 4 estão na área da saúde, justiça, empresária e multinacional. Parabéns, Uhum. Lourdes. Você compreendeu o que é pôr fraldas, dar mamadeiras, que as pessoas pensam que é um ah, não, que trabalho mais fútil, eu queria ser usada por Deus. E o Senhor falou, oi, coloca fraldas no seu filho, é um trabalho para mim. Dá mamadeira para o seu filho, é um trabalho para mim. Crie seus filhos na minha presença e basta, você não tem que estar enfiada em trabalhos de templos, porque muitas mulheres acham que Deus só a usará no trabalho de templos. E não é, querida. É no trabalho de tempo que você gasta na presença do Senhor, criando filhos para a glória de Deus.
Parabéns, Lourdes. Você entendeu o verdadeiro significado do que é ser uma mulher de Deus. É verdade. Então, não adianta você ganhar patrimônio, né? Ah, eu quero dar uma casa para o meu filho, eu quero deixar uma casa para cada filho, eu quero ficar trabalhando feito uma doida para dar as coisas para o filho, que depois ele não vai valorizar nada, porque ele não recebeu o principal, que foi a educação, o amor. Tá? Ele não recebeu isso para depois dar. Ele só vai receber coisas materiais que a hora que ele Amém. receber, ó, aquilo se vai como vento, entendeu? Uma Amém. palha solta ao vento. Então, você tem que criar raízes fortes no seu filho. Raiz de fé, raiz de perseverança, raiz de esperança. Ensinar a ele os caminhos que ele deve andar, que mesmo depois de velho não se desviará dele. Então, muitas mães às vezes ficam preocupadas, meu filho está no mundo, mas ele conhece o caminho da verdade, ele vai voltar. Vai chegar um momento que ele vai saber a quem recorrer. Porque às Amém. vezes o inimigo está trazendo tantos encantamentos para os jovens, tentando desviar. E eu falo o seguinte, que aqueles que são marcados por Deus são aqueles que o inimigo vai atrás. Aqueles que já estão no mundo, ele não está nem aí, gente. Mas aqueles que foram Exatamente. marcados por Deus, ele vai tentar tirar dos caminhos de Deus. Olha, Então, doutora Neuza, continue orando. temos uma pessoa participando aqui lá da Inglaterra, a Gisele. Gisele Bendo, é uma bênção. Ela é do Sul, como você, e nos encontramos aqui na internet. Ela assistiu os vídeos e está participando conosco aqui também. Uhum. Amém. Amém. Que bom. Ó, nos fale depois, pastor Elizabeth, o dia de volta, não perco por nada. Então, quarta-feira, às 10 horas da manhã, será a nossa volta, a nossa primeira live, né, da volta, o Aviva Mulher, porque nós queremos mulheres vivas, mulheres que vivem na intimidade do lar, mas elas vão ao mercado, a lojas, a todos os lugares com o Senhor. Por exemplo, eu tive uma experiência de ir a uma sapataria no Flamboyant, junto com uma amiga que a irmã dela é gerente nessa loja. E todo mundo olhando sapatos e tal, eu nem tinha ido para comprar, mas estava ali olhando. Qual mulher que não olha sapato, né? E, de repente, a pastora que estava comigo falou para a menina, que ela já conhecia, e você está indo na igreja? Ela disse, não, estou desviada. E aí eu sou muito atrevida, né? E eu disse, como você consegue, nesses dias que antecedem a volta de Jesus, você ficar longe dele? O que ele fez com você que você saiu de perto dele? Ela disse, nada. Ele não fez nada. Aconteceram algumas coisas na igreja. Eu falei, querida, a igreja é lugar de santos e profanos, santos e pecadores. Jesus não tem nada a ver com as pessoas que não compreenderam quem é ele na essência. Deixa eu te falar. E isso tem um monte de mulheres olhando, comprando e outras vendedoras. E eu falei, querida, se Jesus voltar hoje, como você vai fazer? Quando eu olhei, um monte de mulheres à minha volta, todo mundo assistindo, as vendedoras, as compradoras pararam e naquela loja do Flamboyant virou um pequeno culto. Olha, você tem que ser usada aonde você for. Sabe? Então é isso, você tem que ser luz. Eu vivo na intimidade com o Senhor aqui na minha casa. Mas quando eu saio, eu sou o transporte da glória de Deus, onde quer que eu vá, em todos os lugares. Então, doutora Neuza, eu fico feliz de nós podermos passar isso para essas mulheres. E de um dia podermos encontrá-las em um local ao vivo e a cores. Que tal? Oh, uma glória. Então, essa projeto Segunda com Elas, então todas segundas às 19 horas vamos fazer uma live, e uma vez por mês, a primeira segunda do mês, nós vamos fazer uma reunião lá na clínica. Olha, então já temos você no local. Você não está só convidada, você está intimada.
a estar conosco para ministrar para aquelas Amém. mulheres que lá chegarem. A sua estreia foi aqui hoje, viu? Deus está te Amém. falando que a tua Amém. estreia, a tua volta de estreia foi aqui hoje. Deus está te Recebo. preparando para coisas muito grandes. Glória a Então, se Deus. prepara para sair do Querite, porque Deus quer Amém. te levar para outros lugares, tá? O Querite foi Amém. apenas um E treinamento. aqui, Querite foi um inclusive, nós treinamento. estamos sendo convidadas para a Itália, Ah, viu? é? Quando? É, nossa amiga Silvia falou que no seu Ah, sim. aniversário deveríamos estar na Olha, Itália. vamos ver. Ela está profetizando, então. Amém. Falei, amém. Se é do Senhor, iremos a todo lugar que Ele quiser nos levar. Aham. Eu fico agradecida pelo convite, doutora Neuza, Para por mim foi esses uma honra. anos de amizade que o Senhor nos deu, por esses laços do Calvário que nos uniram e por nós sermos médicas de alma, né? Você de corpo, De e alma que nós também. possamos nos unir a essas mulheres, né? E estarmos juntas mesmo para um grande propósito do Senhor. Amém. Amém. Foi muito bom estar contigo. E Obrigada, vocês, minha mulheres, amada. todas que estão aqui, recebam o nosso abraço, recebam do Espírito Santo força para vocês recomeçarem aquilo onde vocês pararam. Se vocês pararam em algum momento, se vocês não estão seguindo como deveriam, que vocês possam estar voltando aos caminhos do Senhor, que Amém. vocês possam estar trabalhando para o Senhor, não como Maria, não como Marta, mas como Marta. Maria, sabe? Aos pés do Senhor, ouvindo as orações, as instruções dele, tá? E recebendo Amém. esse amor para vocês poderem transmitir esse amor. Então, não sejam militantes de nada. Vocês têm que ser apenas porta-voz das boas novas, que Jesus já veio ao mundo. Jesus já Amém. revelou como que é feita a salvação, que só vem através dele, tá? De aceitar ele como o único e suficiente Salvador, porque ele foi o sacrifício único, perfeito e eterno que Deus enviou. Então, Amém. vamos ficar firmes nessa verdade Amém. e que nós possamos divulgar essa verdade, orar para que as pessoas possam entender, a hora que nós abrirmos a nossa boca, nós sermos um canal de Deus, que possamos impactar os corações através das palavras que saírem dos nossos lábios, que sejam palavras de vida eterna, palavras que realmente façam a diferença na vida daquelas pessoas que nos ouvirem. Não Amém. futilidades. Futilidades, elas vêm em todos os lugares, vão ser diferentes, vão fazer cumprir a palavra do Senhor através das nossas vidas. Como falou Elizabeth, que nós possamos ser, né, igrejas ambulantes, né? Porque a Amém. igreja somos nós, porque nós temos o Espírito Santo. Então, que nós sejamos igrejas ambulantes, que nós não estamos limitados a quatro paredes, mas que nós Amém. possamos ir aonde as pessoas estão. Se as pessoas não vão à igreja, a igreja vai até as Vai pessoas, através até das ela. nossas vidas. Então, que nós sejamos a igreja do Senhor, que não Amém. esperemos que aquelas quatro paredes, com uma pregação de 1h30, possa impactar tanto quando a gente for para aquelas pessoas que verdadeiramente estão precisando. Porque quem realmente está precisando está aí, ó, nas ruas, tá? Nas casas, nas lojas, em todos os lugares tem pessoas que estão sedentas por ouvir uma palavra, estão esperando. Então, Deus vai te usar para você levar essa revelação para mulheres. Deus vai te mostrar as pessoas que são os terrenos férteis onde Ele quer semear. Amém. Tá? Muitas vezes a Recebo. gente semeia em terrenos não bons, mas vai encontrar um bom. E é esse que Deus quer. Então, enquanto você puder, semeia. Não importa qual é a terra, mas você vai Amém. semeando e vai semeando. Mas sempre pedindo também a direção para não jogar pérolas aos porcos, porque muitas vezes, né, você fica lá dando murro em ponta de faca, a pessoa não quer ouvir e você fica insistindo. Se você falar e a pessoa não quiser ouvir, faça que nem Jesus, ó, sacode a poeira dos pés, ó, e vamos em frente, vamos achar quem verdadeiramente quer ouvir, tá? Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus, e quem quiser ouvir, toda segunda-feira, às 19 horas, segunda com elas. E a pastora Elizabeth está também convidada a participar outras vezes conosco. Com Eu sei que ela tem estarei problema à viva, às 10 horas da manhã, muitas pessoas às vezes não têm acesso, eu creio que vai ficar gravado, né? Para que quem não conseguir fica sempre gravado. Então, eu vou tentar
gravar isso aqui também. Nem sei como é que faz para gravar. Acho que aperta lá e grava, né? Então, Grava, vou deixar gravado também. exatamente. Então, eu estou aprendendo, viu? Eu Eu ainda sou também, jovem, querida. eu ainda sou jovem e eu ainda aprendo muita coisa, sabe? Amém. Porque Deus me deu Eu também. inteligência e, através dessa inteligência, Ele me deu também a sabedoria para aplicar essa inteligência. Então, eu Amém. quero aplicar essa inteligência através das redes sociais. Me sigam também na rede social, porque eu estou falando muita coisa para as mulheres em termos de saúde física também. Então, Deus quer que a gente também tenha um corpo saudável, que é o templo do Espírito Santo. Esse corpo aqui, ó, carrega uma coisa muito preciosa, que é o Espírito Santo. Então, que você possa cuidar desse templo, porque isso é um mandamento, tá? Então, vamos cuidar do nosso templo, porque nós temos ainda muita coisa para fazer com esse templo, porque ele habita uma coisa muito preciosa, que é o Espírito Santo. Então, Amém. vamos cuidar desse templo, tá? Para que a gente possa ser um canal de bênção na vida de tantas pessoas, que a gente possa ter o testemunho, ser o testemunho vivo do que Deus fez e ainda fará na vida nossa e de muitas pessoas. Então, eu Amém. espero vocês. Muito obrigado, pastora, que Deus continue Eu te que usando agradeço, com poder, querida. com graça, que você possa Amém. compartilhar toda essa sabedoria adquirida nesses anos todos, que eu sei que Deus Amém. te carregou no colo, que Deus te mimou demais, mas está a hora de compartilhar esses mimos todos com a gente aqui, pobres mortais que estamos aqui, ó, correndo de um lado para o outro ainda, sabe? Sim. Mas que a gente possa receber através esse tempo que você ficou aí no Val, né? No Val de Amém. Querite, né? Querite, que você possa estar trazendo essas revelações todas para as mulheres, né? Amém. Que as mulheres dos últimos tempos têm que saber para continuar firmes em Jesus. O que essas mulheres precisam, tá? Receber do Senhor através de palavras de sabedoria, de conhecimento, porque o conhecimento, ó, vem daqui. Um dia Deus me disse: adquire conhecimento que eu te darei sabedoria. O que Pronto. adianta, sabe, da onde você vai tirar a sabedoria se você não tiver o conhecimento da palavra? Com Como é que você vai falar para certeza. alguém do amor de Deus que ele te revelar se você não lê essa palavra, se você não coloca isso dentro do teu coração? Porque a hora que chegar diante de uma pessoa, o que você vai falar? Como que você vai debater? Como você vai ser usado com sabedoria se você não tem de onde tirar? Então, Uhum. a sabedoria vem pela palavra, tá? Você conhecer, assim como Deus também falou para mim para eu adquirir conhecimento na parte física. Fiz muitas pós-graduações, esses 14 anos, para ter esse conhecimento. E eu peço sempre a Deus: Senhor, me dá sabedoria, para cada pessoa que entrar aqui eu possa passar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor, baseado, então, mas da onde? Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse buscado, da onde que eu tiraria essa sabedoria, né? Se eu não Uhum. tivesse base. Então, a gente tem que ter a base. Às vezes eu estou fazendo uma fórmula para as pessoas e Deus vai soprando. Coloca isso, isso, isso. Eu faço uma fórmula inédita. Eu até brinco, eu falo assim: nossa, eu quero para mim essa fórmula, ficou maravilhosa. Nossa, Mas era o que você Deus mesmo tinha para aquela tem que pessoa. passar para nós essa fórmula que você está tão jovem, bonita, o visto na pele, tem que fazer essas fórmulas para Não, nós. pode deixar. Pode deixar. Quem chegar aqui, ó, vai ser munida de todas essas fórmulas, todo esse conhecimento, e para cada uma tem uma sabedoria que vem do alto, que eu possa estar ajudando. Amém. Tá bom? Foi Amém, querida. Então, muito até bom. segunda. É segunda. Maravilhoso estar com vocês. Um abraço para Maravilhoso cada uma poder que te participou receber. aqui. É Quero mandar um verdade. abraço para a Alceísa, para a Gisele Bendo e para a Edilene, que está aqui, para todas as mulheres. E que Deus te abençoe, doutora Neuza, Amém. cada Deus dia nos mais. abençoe. Abençoe cada mulher que está aqui nos ouvindo, para Amém. poder entender o propósito de Deus para cada uma. Eu sei que a maioria que está aqui são mulheres que já conhecem a palavra, são mulheres que já receberam a salvação, estão aqui porque nos amam. Amam principalmente você, minha amada, porque você estava fazendo falta no nosso meio, tá? Então, Amém. eu sei que Deus está te Eis-me aqui trazendo de novamente. volta, e eu fico muito feliz por você ter estreado aqui, neste lugar, Obrigada, nesta querida. live. Então, a gente pode atingir muitas vidas. Olha, pessoas da Inglaterra estão vindo essa live. Então, não precisa você ficar Inglaterra, pensa. limitada a Ah, tem quatro a paredes. Tânia também de Portugal. Pois é, olha como a tecnologia tem que ser usada a nosso favor. O inimigo Tá vendo? usa
né, a Ó, favor dele, esteve conosco mas em nós temos Mato que também Grosso, usar isso a nosso favor. muitas mulheres de Mato Grosso do Sul. E olha, um beijo para cada uma. Obrigada. É, Beijo. eu também agradeço muito vocês estarem Amém. aqui. Com certeza, tá? Vocês vão ser abençoadas por essa palavra e que Deus possa estar multiplicando na vida dessa pastora maravilhosa, dessa serva do Senhor, dessa profeta do Senhor, que Deus possa estar te usando mais ainda. Você ainda tem muito para dar. Você ainda tem muito para Amém. contribuir para essa geração que está aqui. Quantas essas pessoas que não te conhecem, as que te conhecem já te amam, e as que não te conhecem vão te amar mais ainda, porque você está Amém. falando as palavras de vida eterna, palavras de sabedoria. Então, tudo que sai dos teus lábios é como uma faca de dois gumes, entendeu? Como uma palavra. Amém. Vai chegar no mais profundo. E é isso que eu peço para Deus. Senhor, usa meus lábios para que eu possa revelar essas palavras de vida eterna, que possam entrar lá onde precisa ser entrado. Precisa entrar para que essas pessoas possam entender o teu amor. E que Amém. as coisas deste mundo, o sol quente, não queime essa semente, tá? Que as coisas Amém. úteis não queimem essa semente que foi plantada. Vai frutificar, minha irmã. Amém, amém. Obrigada Amém, a querida. todas. A paz, viu? Paz, a Beijo. paz. Que Deus abençoe a Amém. todas. Até segunda que vem, no Segunda Até com segunda. Elas. Não é só segunda. Segunda é um encontro, mas Com é elas. todos os dias com elas. Com elas. Segunda com elas. Então, as mulheres estão com tudo. As mulheres não é, como ela diz, empoderadas, mas apoderadas. Apoderadas pelo Espírito. Apoderadas pelo Espírito. Que todos vocês possam estar apoderadas, tá? E que Deus possa estar usando Amém. na sua família, na sua geração, porque quando as crianças nasceram comigo, Deus falou que seriam os profetas da última geração. Então, vamos cuidar dessa geração, que Jesus está voltando e nós não podemos ficar para trás. Se nós ficarmos muitas pessoas que ficarem para trás vão se lamentar profundamente, porque o preço a pagar vai ser muito maior. Muito então, alto. vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então, estamos aqui, meninas, para revelar essas verdades. Quem quiser ouvir, né, estejam atentos os seus ouvidos para aquilo que o Espírito Santo tem para falar, através das suas porta-vozes, tá? Que você Amém. também seja uma porta-voz neste mundo. Que não é privilégio de pastor, Amém. de púlpito. Você pode ser um evangelista. Aonde você estiver, você pode levar essa revelação poderosa. Amém? Amém. Até segunda, tá? Que Deus abençoe a todas as suas famílias, paz, tá? A paz que excede todo entendimento possa estar sobre a vida de cada um de vocês, tá? Deus ama vocês e eu também.